Nós vamos conversar agora com o presidente do CREA Rondônia, o Edson Rigoli, ou Edson Rigoli. Lembrando que nós estamos na TV do Povo, em Porto Velho, na TV Suruí, na TV SIC TV, Rolim de Moura, Ji Paraná Notícias e mais 19 sites no estado, mostrando a 12ª Rondônia Rural Show Internacional. Bem, como eu já citei aqui, eu vou conversar agora com o presidente do CREA Rondônia, Edson Rigoli, ou Edson Rigoli. Mas antes de conversar, quero lembrar que hoje é aniversário dele, né? Olha aí, rapaz. O presente está aqui com você, né, Tony? Edson, um prazer tê-lo aqui para a gente conversar, falar sobre as ações. A gente tem visto que o CREA 2025, 2024, 2025, muitas ações, né? E a gente vai falar disso aqui. Como é que se consegue tanto gás para tantas ações no CREA no estado? Ô Tony, é um prazer estar aqui com você novamente, né? O segundo ano que a gente vem prestigiar e ser ouvido por você. Programa que atinge uma população bem significativa aqui de Rondônia. E a gente poder falar um pouquinho do CREA. Nós estamos há 1 ano e 5 meses na frente do CREA. E aqui um exemplo, né, Tony, das nossas ações, né? A Rondônia Rural Show, ela acontece após uma fiscalização em conjunto do CREA com o Bombeiro e a agência municipal aqui de infraestrutura. Então a gente tem uma parceria para vir fiscalizar antes de tudo, né, a montagem dos estandes para que tenha segurança para quem vai fazer a parte do trabalho e também para quem vem visitar a feira e conhecer os novos implementos agrícolas, as novas tecnologias, os novos produtos que são ofertados aqui, né? E também para quem está trabalhando. Então a parte da proteção da sociedade, que é o foco objetivo principal do CREA, ela já é exercitada antes mesmo da feira começar. A maior feira do norte tem a presença significativa do CREA junto com outras entidades que são responsáveis por fazer essa parte de fiscalização e segurança de tudo que está acontecendo aqui dentro, né? E é uma feira da engenharia, né? Porque você vê engenharia para todos os lados, né? Em tudo que está aqui a gente está visualizando engenharia. Então é muito gratificante estar aqui dentro. Acho que é onde o CREA se sente mais à vontade, né? Nós temos trabalhado fortemente também ajudando o agronegócio. Tem aí o lançamento de uma cartilha para a construção rural, junto com a ProSoja que nós fizemos, né? A ProSoja emitiu ela, mas teve a participação significativa da nossa fiscalização e também dos nossos profissionais da engenharia. E a força para fazer tudo isso está nos nossos profissionais. Os nossos conselheiros têm ajudado muito, né? A nossa vice-presidente é atuante, nós temos o CREA Mulher, que nunca foi tocado com tanta força aqui no estado, graças ao trabalho da Rineuda Aires, que é a nossa vice-presidente. Temos o CREA Júnior, junto com o Rodrigo Sanches, que está aqui também, engenheiro civil, que toca o CREA Júnior. Vários trabalhos sendo realizados. Esses braços e pernas só é possível porque está todo mundo envolvido, levando o nome do CREA. Você falou em fiscalização, Edson, e a gente tem observado 2 ações importantes do CREA, com a presença forte do CREA, né? Antes da gente falar da BR-364, eu queria que você falasse, já que você falou de fiscalização, você começou nesse tema, a questão da ponte do Rio Candeias. Já vem há algum tempo aí uma série de questões envolvendo essa questão da ponte do Rio Candeias, que é, né, uma via, o nosso modal depende muito ali daquela ponte, e ela tá, as 2 pontes com problemas lá. Como é que o CREA tem observado, tem analisado esse ponto? É muito bom tocar no assunto, porque essa segunda inspeção técnica, esse segundo relatório de fiscalização da ponte mais nova, foi provocado pelo Ministério Público Federal, até de forma, digamos assim, surpreendente, porque nós não estávamos esperando a visita. O Procurador-Geral do Ministério Público Federal, Rafael Bevilacqua, esteve lá conosco e solicitou que nós fizéssemos uma verificação na ponte, observássemos tudo que está sendo coletado pelo DENIT, que o DENIT tem uma empresa que está coletando dados lá e fazendo um trabalho de monitoramento, e a partir daí desce algo para o Ministério Público Federal para ele saber orientar de como agir lá. É importante dizer que a engenharia do DENIT tem trabalhado nisso aí desde o início do problema, lá quando fechou a ponte antiga. Dia 3 de janeiro deste ano, nós notificamos o DENIT por causa daquele acidente que houve entre o Tocantins e o Maranhão. Notificamos para saber como estavam as RTs de manutenção corretiva e preventiva das pontes. E 3 nós citamos que tinham preocupação. Era a ponte velha do Candeias, a ponte Riozinho aqui entre Cacoal e Pimenta Bueno e a ponte Jaru. Chamavam a atenção porque eram 3 pontos que nós já havíamos detectado que estavam com algum problema. Então eles responderam que estavam tomando as providências, que havia relatórios de manutenção e relatórios de monitoramento dessas pontes. Um desses relatórios saiu em fevereiro
E nesse relatório era enfático, nós temos esse relatório que foi enviado pelo DENIT, era enfático que a Ponte Velha estava já sob risco de colapso. Isso, a ponte de A ponte Candeias. antiga do Candeias, a Ponte Velha. Ela foi interditada, o fluxo se concentrou todo na Ponte Nova. Mas o que ocorre na Ponte Nova? Foi formada uma equipe pelo CREA, com o nosso gerente geral, que é o Sigmar Cruz, que é engenheiro civil, a nossa gerente de fiscalização, Osiane Souza, que também é engenheira civil, juntamente com o Elvio Pantoja, que é engenheiro civil, professor de estruturas, né, de pontes e estruturas, e também perito criminal do Estado. Eles três estiveram até a ponte, verificaram lá que é um risco, sim, é um risco considerável, né, que tem que se dar atenção, risco de colapso dessa ponte nova, porque essa ponte, o projeto dela, ela terminou de ser executada em 2009. O projeto dela, a norma baseada para fazer o projeto dela era de 2003. Nós tínhamos em 2003 veículos com 40, 45 toneladas. Hoje nós chegamos a ter veículos com quase 80 toneladas circulando nas nossas estradas. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Quando ela foi inaugurada em 2009, 2014 já mudou esse cálculo, essa norma de cálculo, já mudou prevendo um coeficiente de segurança maior. E 2024 foi mudado novamente, porque hoje é uma realidade muito diferente do que havia 10, 15 anos atrás. Então, apesar dessa ponte ser nova, ela está com uma sobrecarga, porque não era previsto que carretas com mais de 60 toneladas ficassem transitando direto sobre ela. Ali era para dividir o fluxo. E hoje ela está concentrando. Nesse ponto agora, depois dessas análises que você citou aí, qual que seria o caminho agora? Refazer o projeto da ponte? Qual é o... Já existe, já foi feito um projeto de recuperação, utilizando cabos de aço, que é o estaiamento, né? É uma metodologia que é usada na engenharia civil para recuperar as pontes. O professor Elvio, o perito criminal Elvio, engenheiro civil, ele havia estudado essa ponte no mestrado dele. Então lá ele já havia identificado na época que teria que fazer um reforço nela, né? Para ela suportar essa nova realidade de carga. E aí o DENIT já tinha se antecipado e feito. Ele está tentando fazer a mesma metodologia para recuperar a ponte antiga. Vale ressaltar que aquela ponte antiga, no relatório que foi emitido pela empresa especializada que fez a análise dela, eles condenaram ela. Falaram que ela não poderia ser recuperada, teria que ser destruída, né? Ser tombada lá e feito uma nova. Só que o DENIT se antecipou, contratou uma empresa especializada que também comentou que há a possibilidade de recuperar. É um trabalho mais demorado, né? Acredita que esse ano todo vai ser feito esse trabalho para tentar recuperar para o ano que vem. A Ponte Nova eles já estão fazendo, só que esse trabalho de recuperação é um trabalho que vai usar muita estrutura metálica e essas peças elas são especiais, elas não são fabricadas aqui, tanto o material como o método construtivo, ele não existe em Rondônia. Então está sendo feito, vem de fora, né? Estima-se que hoje comece a manutenção lá e está sendo monitorado frequentemente a expansão das fissuras e também da aproximação da junta de expansão, que a gente fala, no meio da ponte tem uma junta de expansão que é para a ponte poder trabalhar, né, as duas placas de concreto, e elas estão se aproximando muito. Se essas pontes encostar, é risco de colapso, como aconteceu com a ponte lá entre Tocantins e Maranhão. Mas esse monitoramento é instantâneo, está sendo feito lá. No nosso relatório, foi sugerido pela nossa equipe técnica uma alternância de veículos lá, porque a gente tinha observado que as carretas estavam passando 10 carretas ao mesmo tempo. Isso é concentração de carga e isso acelera esse problema que está ocorrendo lá. E essa orientação, ela vai lá, de repente, para a Polícia Federal, que faz o controle ali. Perfeito, foi comunicado ao DENIT e a Polícia Federal. O Ministério Público fez questão de dizer. Nós passamos lá ontem, não está sendo feito dessa forma. Vale salientar que não está sendo, estava sendo feito até a sexta-feira, no sábado e domingo a gente observa que não está sendo feito dessa forma. Mas como estão monitorando e a intervenção vai sair agora, acredito que o DENIT já está ciente disso, né? E tem feito esse trabalho para não ter risco nenhum para quem está passando lá por cima da ponte. Mas é bom salientar que o CREA fez um trabalho técnico, né? Nossa preocupação não é agradar nem lado A, lado B em relação à questão política. Nós fizemos um trabalho técnico, da mesma forma que nós fizemos na rodoviária de Porto Velho, que queria inaugurar sem ela estar terminada. Da mesma forma que nós fizemos também na BR-364, a concessão que não era benéfica para o estado de Rondônia. Então, todos esses trabalhos que nós nos envolvemos e estamos participando são trabalhos técnicos. Ali não se visa nada da parte política. Se tiver o problema é de quem é responsável por resolver. O Edson, você citou bem no início, além da ponte do Rio Candeias, as pontes do Riozinho e a ponte de Jaru.
Em relação a essas duas pontes, como é que estão essas análises aí? Então, a ponte de Jaru também ela foi feito o monitoramento dela. O que chamava atenção para nós é que pela parte superior estava aparecendo já a malha de aço dela, né? Então, aquilo ali corrói com o tempo, se deixar exposto, né? Mas foi feita a recuperação sobre ela. A E está ponte de Jaru saindo. é uma ponte nova, né? Ou é Ela, aquela não, a antiga. A antiga? antiga, a nova ainda não foi inaugurada. Quando a nova inaugurar, o trânsito vai se dividir ali, então fica mais tranquilo. A ponte do Riozinho, ela teve uma intervenção, inclusive, que nem foi pelo DENIT, né? Foi uma intervenção particular, que foi recuperada. E o DENIT também tem preocupação e já existe projeto para recuperar aquela ponte segundo o DENIT. Então, isso aí o DENIT está bem atento, né? Para fazer esse monitoramento, né? Nós estamos aqui presentes no estúdio. O Rafael também, ele presta serviço lá para o DENIT, o Rafael é engenheiro e também tem notado lá a preocupação constante em relação a isso, né? O Rafael Macedo é presidente da multa nossa aqui, da Caixa de Assistência, e também nós temos essa aproximação lá de saber essas informações, muito pelo que ele fala ali, que tem uma empresa que presta serviço para o DENIT, né? Mas nós, assim, de maneira geral, nós não temos os riscos no Riozinho, em Jaru, do que está acontecendo lá em Candeias, né? Ainda Nesse não. primeiro momento não, né? Nesse primeiro momento não, mas eu acho que o foco, assim que terminar Candeias, tem que se concentrar ali. Ali é o ponto de naufrágio. Nós temos outra ponte que fica próximo da entrada do Salsalito lá, que é muito conhecida, Jacutinga, né? A ponte de Jacutinga também chama atenção, é uma ponte antiga. Ela já tem indícios de também deteriorização, a parte estrutural dela. Antes de você chegar em Porto Velho, fica a cerca de 40 quilômetros mais ou menos de chegar em Porto Velho. É uma ponte que seguidamente na cabeceira dela é observado a abertura de buracos lá, mesmo que recubra, né? Então, assim, também está sendo monitorada, é uma ponte que nós digamos assim que está naquela malha crítica que tem que ser monitorada. Então a gente está fazendo essas fiscalizações e ajudando o DENIT. A função é ajudar o DENIT, porque a gente sabe que a extensão da BR-364 aqui em Rondônia é muito grande e mesmo que o DENIT tenha um quadro de técnicos lá, eles não cuidam só da parte da malha viária, cuidam também da questão do canal do Rio Madeira para ser navegável, né? Então tem outras preocupações que também demandam mão de obra, tempo e tudo mais, né? Equipe técnica, né? Bem, eu estou conversando aqui com o presidente do CREA Rondônia, o engenheiro Edson Rigoli. Nós vamos... tem um recado dos nossos parceiros e aí já nós voltamos. E o nosso agradecimento todo especial vai para o grupo Galdando Agro. Quando o assunto é qualidade, referência na pecuária, esse nome não sai da cabeça. É Galdando Agro, com nutrição animal, tanto para gado de engorda ou para gados leiteiros. Para você que é das cidades de Cacoal, Espigão do Oeste, Machadinho, nós temos um ponto de atendimento da Galdando Agro esperando por você, para te atender com qualidade e excelência. Pensou em nutrição animal? Pense em Galdando Agro. Desde 1987, a Lindágua é líder em volume de água mineral em Rondônia. Nós seguimos crescendo forte, com sistemas de abastecimento em Pimenta Bueno, Santa Catarina e Candeias do Jamari. Quando você pensa em água mineral, você pensa em Lindágua. O nosso agradecimento todo especial vai para a Uni Internet. Na Uni Internet, olha, a conexão vai além de planos a partir de R$ 99,90, com até 1.000 megas para você de velocidade e benefícios como Disney, 3, 2, 1, e benefícios como Disney Plus, Max e Deezer. Uni Internet, unindo pessoas e fortalecendo conexões na palma da sua mão. Queremos agradecer o apoio do deputado estadual Jean de Oliveira, ele que sempre trabalha em prol do povo e no fortalecimento do estado de Rondônia. Ela é engenheira agrônoma, mulher de comprometimento, tem visão estratégica, envolvimento na política e pensamento que vai além do horizonte. Nós estamos falando dela, Tainana Nogueira, é engenheira agrônoma, que valoriza a força da mulher no campo e na política. Este episódio tem o oferecimento do Grupo Santa Helena Atacarejo. Economia de verdade para sua casa e para sua família. A qualidade e a confiança que você já conhece. Grupo Santa Helena Atacarejo. Agradecemos à NBS Telecom Internet com qualidade, conectando você seja no campo ou na cidade. Onde tem NBS, tem internet com qualidade. Clínica Tati Berno, um espaço pensado para você cuidar da saúde, do bem-estar e da sua autoestima. Quando pensa em cuidados com você, pense Clínica Tati Berno. Este episódio tem o sabor dos cortes especiais Santa Helena, o sabor da nossa terra diretamente para sua mesa.
com a qualidade que você e a sua família merece. O nosso agradecimento todo especial vai para Jacomim Agropecuária e Irrigações. Qualidade de vida e melhorias para você, homem e mulher do campo. Richter e Rache Advogados, com sede em Cacoal e Apuí. Referência em direito ambiental, planejamento patrimonial e no agronegócio. Trabalhamos no oferecimento do deputado estadual Luizinho Goebel. Trabalho, confiança e respeito por Rondônia. EcoPower Energia Solar. Economia e sustentabilidade. É somente com a EcoPower Energia Solar. Energia limpa para a sua casa, para o seu comércio e para o agronegócio. Estamos de volta e conversando com o presidente do CREA Rondônia, Edson Rigoli. Edson, recentemente, já tem um tempo, já esse ano, muito falado a questão da concessão da BR-364, né? E o CREA tem se posicionado, né? Tem participado de forma efetiva das audiências. Tivemos agora, nessa primeira quinzena agora de maio, audiências em Ji-Paraná, aqui em Ji-Paraná, e lá em Vilhena, né? Então tem muita coisa acontecendo, né? Pelo formato como foi feito, como está sendo trabalhado, tratar a questão da concessão, da concessão, né? Da BR-364. Como é que o CREA, qual é o posicionamento do CREA em relação a isso? Então, desde o início, o CREA se manifestou, né, após tomar ciência do edital e que foi publicado a concessão. Foi muito rápido, em novembro já publicaram, em dezembro, quando nós estudamos o edital, já começamos a fazer os movimentos. Denunciamos para o Ministério Público Federal que nós entendíamos que as audiências públicas não houveram, né, de uma participação muito baixa, mal divulgado para estados errados, para Tocantins e para o Mato Grosso, que não tem envolvimento direto, né. Então nós pegamos todas essas denúncias e apresentamos para o Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União. Logo após, entramos com uma ação judicial na Justiça Federal, questionando a forma como estava sendo feita. Lá se fala em leilão, mas nunca houve leilão, na verdade, Tony, né? Sabe que lá foi um consórcio que o menor lance de toda a história em leilões, né? 0,05% de desconto. O leilão, a finalidade dele é provocar concorrência, é provocar que se diminua o preço. Isso não ocorreu. Além disso, foi a toque de caixa, né? A gente viu que eles anunciaram em novembro, fevereiro já estava sendo feito, né? Existia-se já uns trabalhos feitos pelo DENIT para duplicar 500 quilômetros, que era de Porto Velho até Pimenta Bueno, que daria uma segurança viária tranquila para todos nós que utilizamos a BR-364, mas foi surpreendido aí por essa forma, né? Além disso, no leilão, fala-se que os 3 primeiros anos a empresa vai investir, mas não duplicar. A duplicação ocorre no 4º ano com 14 quilômetros. Então, qual o tipo de investimento é esse que não traz o que a gente quer, que é a duplicação? O principal aqui é a duplicação. Então, a partir disso, o CREA começou a movimentar outras associações, outras entidades vieram juntos, né? Na ação judicial, a OAB entrou e o Amigos Curi, posteriormente, fez uma reunião conosco. Agradecemos aí o Márcio, né, que é o presidente da OAB, o presidente da OAB, que é o Dr. Márcio, que entrou em contato conosco, que entrou com o Amigos Curi. A ProSoja deu muita força, a OCB também, do nosso amigo Salatiel lá também. Todas essas entidades estão juntas. Todas essas entidades juntas. Aí nós tivemos deputado federal lá, o Crisóstomo, né, que pegou a nossa ação e replicou essa ação na judicial. Temos aqui associações dos índios aqui de Cacoal também, que já tinha entrado com uma ação requerendo outros itens que nós não tínhamos observado na nossa, né? Mas tudo isso forçou uma audiência pública nacional, que foi coordenada pelos 2 senadores nossos aqui, o Dr. Marcos Rogério, que fez a audiência pública, faz parte da Comissão de Infraestrutura do Senado, né? Convocou a audiência, o senador Jaime Bagato. Ele estava até brincando aí que eu estou parecido com o Jaime, é uma honra estar parecido com o Jaime, um senador muito atuante lá, né? Então nós fomos até Brasília, lá nessa audiência de Brasília participou representando Rondônia, eu como presidente do CREA e a ProSoja, né, o representante da ProSoja, a vice-presidente da ProSoja. Lá conseguimos mais audiências públicas, eram para ser 5, diminuíram para 3, então teve Ji-Paraná agora, Vilhena e vai ter uma em Porto Velho. E o que o CREA defende? O CREA defende 500 quilômetros de duplicação. Mas não está previsto no contrato. O contrato é possível. O próprio diretor-geral da Agência Nacional do Transporte Terrestre, que estava lá, o Dr. Guilherme, falou que o contrato é possível dialogar com ele e fazer esses investimentos retornarem. Um dos investimentos que já vão iniciar é a Estrada Porto. Estrada Porto lá que retira as carretas do centro de Porto Velho, entra ali pelo Santa Marcelina e sai direto no Novo Porto. É isso que eu ia te perguntar. Depois de tudo que já aconteceu, ainda é possível essas ações que estão sendo feitas com o CREA e outras entidades, a gestão política, é possível fazer essa alteração de acordo para atender a necessidade do que realmente é o pensamento de quem mora, de quem
é de Rondônia? É possível mudar ainda? Então, é isso que eu digo, assim, acho que quando nós falamos que iríamos brigar contra a concessão, todo mundo ironizou, né? O que o CREA vai conseguir para algo que já está pronto. E a gente viu que não está pronto, tanto que vieram discutir novamente. A gente já tem alguns ganhos e eu acho que é possível os 500 quilômetros, porque nós temos o exemplo do Mato Grosso. Os deputados do Mato Grosso comentaram isso, inclusive, na audiência pública lá em Brasília. Eles tomaram de volta a concessão e investiram na emenda de bancada dos deputados e senadores o suficiente para 174, se eu não me engano, a BR-174 lá no Mato Grosso, ser duplicada e melhorada. Então, assim, nós temos as emendas de bancada. Está na hora dos deputados federais e senadores demonstrarem que querem fazer segurança viária na BR-364. E o momento é este. Se a empresa concessionária não pode investir, a gente pode ver essas emendas de bancada e diminuir o custo do pedágio. Isso é negociável. Você citou o caso do Marcos Rogério, citou e o Jaime Bagato. Jaime Bagato ali. São os dois senadores. Outros políticos do Estado se envolveram, estão envolvidos, ou pelo menos foram, de alguma forma, a ideia de se enganjar na ideia? Isso, comentaram, assim, né? Eu sei que cada deputado, cada senador, ele tem o seu segmento, né, de atuação. Mas quem atuou efetivamente dos senadores foi o senador Jaime Bagato e o senador Marcos Rogério. O senador Confúcio, ele tem um pensamento que ele acha que é um ganho, a gente está tendo aí uma concessão e a gente volta a enfatizar, o CREA não é contra a concessão, o modelo que está prejudicando nós, mas a concessão ela é viável, ela é um processo, né, que mantém as nossas estradas melhoradas, principalmente aqui. O problema, só para a gente voltar no contexto aqui, é começar com quantos quilômetros? 13 quilômetros? 14 quilômetros depois de 4 anos pagando Ou seja, pedágio. Não vai fazer muita diferença nenhuma. Nada, né? Em termos de estrutura, né? Financeiramente, a gente já ia começar a pagar. Nós íamos sentir no bolso aí, nos bens de consumo, todos que são transportados via terrestre aqui em Rondônia, né? O Amazonas sente isso, o Acre sente isso, tanto que o senador Petecão lá do Acre solicitou uma audiência pública em Rio Branco. Falou, nós vamos ser muito prejudicados com isso, né? Ele tem consciência, né? Porque todos os bens de consumo deles também passam aqui. O sul do Amazonas também, 1/3 do PIB do Mato Grosso é escoado através da safra do agronegócio aqui para essa estrada BR-364. Então nós estamos falando de 168 mil famílias, um PIB gigante dos 4 estados envolvidos e que não é possível que não se possa fazer melhorias e chegar aos 500 quilômetros que todo mundo está pedindo, né? Depois de tudo que você já ouviu dos senadores, nas audiências, você, a exemplo das outras entidades, você como liderança do CREA, você acredita que é possível sim mudar essa rota? Eu nunca deixei de acreditar, eu sempre acredito, nem que seja via judicial, a gente vai rediscutir novamente. A ação judicial está aberta, por quê? Porque o juiz entende que ele tem que observar o que vai ser feito nessas audiências, está tentando ver a intenção, que chamou a atenção. Quando eu estive lá, uma comissão jurídica da ANTT veio me propor para retirar a ação naquele momento, que já estava acertado que ia ter as audiências públicas. Falei, olha, isso aí não cabe a mim, isso aí cabe a vocês fazerem o trabalho de vocês corretamente, vocês vão informar o juiz o que vocês estão fazendo e ele vai ter o discernimento lá dizer, olha, realmente esse pessoal não quer só explorar a Rondônia, quer fazer algo útil também para a Rondônia. E neste momento, eu acho que qualquer juiz que julgar essa ação vai dar favorável ao estado de Rondônia. Então, por quê? Porque não tem benefício nenhum, não vai trazer segurança viária. Nós estamos vendo todo final de semana tragédias aí de morrer 6, 7 pessoas. Teve um final de semana que foram 14 pessoas mortes aí na BR-364. Então não é possível que a gente está brincando com a vida das pessoas e achando que está tudo certo. A bancada tem que tomar posição e tem que ver as emendas de bancada para duplicar a BR. O juiz seria a nossa bandeira maior. Essa ideia que você citou aí do pessoal da NTT não rolou, né? Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou porque não tem nem como negociar, né? Vamos deixar aí o judiciário, que é isento, decidir, né? Eu acho que eles estão acompanhando tudo isso, né? O processo ainda está lá, a gente está aguardando aí. Eles assinam em 1º de junho agora o contrato. A audiência em Porto Velho é quando? Vai acontecer quando? Então, essa maneira também de como eles estão tratando isso aí, a audiência de Paraná e Vilhena nós recebemos uma semana antes. Mesmo assim, conseguimos mobilizar os nossos representantes. Tivemos representantes aqui em Paraná e lá em Vilhena, né? Lá o Panato e a Thaisa se manifestaram, inclusive na audiência, tiveram voz, né? E deixaram bem claro o que a gente pretende, né? A gente defende os 500 quilômetros, que já tem estudo técnico, já está tudo proposto aí para duplicar 500 quilômetros. Para a gente ir para a reta final, Edson, tem umas 2 perguntas. Uma é sobre a questão da rodoviária de Porto Velho. Começo do ano ali, final do ano, mudou a gestão em Porto Velho
E aí tem toda uma polêmica envolvendo a questão da inauguração, inaugura, não inaugura, toda aquela questão, e o CREA estava no foco ali daquela questão toda. E aí, recentemente, eu tenho observado, visto as informações da imprensa na capital, inclusive algumas reclamações em relação à questão do ar-condicionado, que até hoje não foi ligado, né, parece. Ou pelo menos se foi pela metade. Ou seja, o CREA, de alguma forma, tinha razão quando dizia que não tinha como inaugurar sem aquele problema, sem ter o ar inaugurado, ligado, né? Alguma coisa assim. Como é que está aquela questão lá? Então, lá, nós só falar inclusive com o secretário de obras daqui a pouco do município de Porto Velho, Geraldo Sena, né? Nós alertamos, né? Nós falamos em 120 dias, 4 meses, se não fosse inaugurada, as empresas que estariam lá hoje trabalhando, né? Que obviamente quando a gente emitiu o relatório, as empresas o que fizeram? As duas empresas de engenharia pediram se vai ser inaugurada, nós não estamos mais aqui trabalhando aqui dentro. Isso era de uma questão legal, eles tinham que fazer isso, ou seja, eles não abandonaram a obra, eles informaram que a obra não estava pronta, que ela necessitava ser concluída, a parte elétrica, a parte de climatização e a parte de tratamento de efluentes. Hoje os banheiros lá têm um odor forte, né? Tu entra na rodoviária, tem um odor forte por causa disso, e a parte elétrica não se consegue instalar o ar-condicionado se a parte elétrica não tiver de acordo. O dono lá da empresa que é responsável pelo ar-condicionado não vai ser doido de instalar uma coisa lá e estragar assim no mês seguinte, né? Porque a estabilidade de energia, esses ar-condicionados, eles têm placas eletrônicas que danificam com a menor oscilação que tiver lá. Então, primeiro é a parte elétrica, depois vem a parte de climatização. Então, se tivessem ouvido o que o CREA tinha determinado, as empresas continuariam lá, em abril estava tudo terminado, tudo finalizado. Ou seja, nós teríamos agora em maio uma rodoviária com a parte elétrica adequada, climatização adequada, sistema de tratamento de efluentes adequado. Como as empresas abandonaram, o prefeito Léo precisou fazer, juntamente com o secretário Geraldo Sena, uma avaliação do que estava ocorrendo lá e apresentar isso tudo para o Tribunal de Contas. Isso para proteger, né, obviamente, o CPF de quem está se responsabilizando a partir daquele momento. Então foi informado o Tribunal de Contas deu as ressalvas lá e pediu para retomar. As empresas foram avisadas para retomarem, só que o que tem que entender isso, nós estamos falando que é um processo em empresa do governo, empresa pública, não é assim que você consegue fazer no governo, não é que nem uma empresa particular que volta aqui, vem trabalhar, não tem isso, né? Existe uma burocracia necessária para proteger o erário público que foi feito lá. Então as empresas voltaram agora, acho que depois o Geraldo vai até poder comentar melhor, mas as empresas voltaram e isso aí vai ser terminado. Daqui a 4 meses nós vamos estar lá com a parte de elétrica e a parte de climatização finalizados, que era o que o CREA comentou naquela inspeção, relatório técnico de inspeção. Edson, para a gente encerrar, agora nos próximos dias, nos próximos meses, agora nessa reta final desse semestre, o CREA vai estar no interior do estado com o CEP, o CEP, né? Congresso Estadual dos Profissionais. Congresso Estadual dos Profissionais. Ou seja, o CREA está com várias frentes e várias ações pelo estado inteiro. Rodamos o estado inteiro já com a roda de conversa, Tony. Tivemos aí em 14 cidades conversando com os profissionais. Na última, agora, na semana passada, fizemos 2.000 quilômetros. Saímos de Pimenta Bueno, fomos a Espigão, Cacoal e Guajará-Mirim. Finalizamos a sexta-feira em Guajará-Mirim, trazendo algumas, digamos, dores que os profissionais sentem em relação ao CREA, de uma maneira que ele fica mais ágil e mais propício para atender o profissional do jeito que ele espera. Você, como presidente, andando no estado inteiro nessas rodas de conversa, qual foi o ponto que você ouviu mais, o que mais se repetiu de questionamento para o presidente? Para o presidente sempre é a questão da anuidade, né? A questão da anuidade. Não diminuir a anuidade. Então, e a gente enfatizou que existe hoje um projeto que está sendo voltado à lei, o projeto de lei complementar 1024 lá na Câmara dos Deputados Federais, que vai fazer algumas modificações, inclusive nessa questão da anuidade, né? Quando você não consegue pagar dentro do prazo de que é março, não ter o juro excessivo de 20%. A gente sempre teve manifestação contrária a isso, mas como está na lei de 1966, uma lei defasada, não era possível fazer diferente, tinha que cobrar. Agora, a partir de agora, não, a multa vai vir para 2%, que é o que o novo Código de Processo Penal, Civil determina, né? 2% máximo de multa. A gente vai estar adequando com essa nova lei. Então, aqueles que não conseguirem dentro do prazo tem desconto, mas às vezes a gente sabe que o autônomo ele não tem certinho ali, né, aqueles serviços entrando de janeiro a março, né, e às vezes começa a ocorrer depois de março. Então não vai ter mais essa multa excessiva. A gente está fechando também o sistema de cashback,
que seria um cartão do CREA que você vai gastar e depois pode abater na anuidade. Isso já existe em alguns estados, a gente quer copiar e implantar aqui, trazer benefícios, né? Esse ano ainda? Este ano ainda, a gente está trabalhando para implantar neste ano ainda. Então, dá um exemplo aqui simples, a energia hoje, existe o mercado livre de energias, né, de energia elétrica, então a gente seria um cartão que ele teria 8% de desconto na conta dele. Para quem paga R$400, daria R$32, R$32 vezes 10 meses, 320, mais 2 meses aí teria quase os R$500 que é da anuidade. Então só na energia você poderia abater sua anuidade com o desconto que ganharia em relação a hoje que a Energisa cobra, né? Então são alguns exemplos que a gente está trazendo de soluções para tentar acalmar essa dor aí que os profissionais estão tentando. Em relação ao CEP, o CEP vai acontecer, não é em todos os municípios, né? Não, São em alguns. O Congresso Estadual dos Profissionais estão naqueles municípios que têm mais representatividade profissional. A intenção é trazer propostas, eu digo se essa agora, essa proposta é o do CEP, né, da redução aí do valor da multa, né? Então é esse tipo de proposta que a gente busca no CEP. Os representantes municipais, regionais, eles são escolhidos, vão para o estadual, que é lá em Porto Velho, lá são escolhidos representantes e vão para a nacional, que vai ser em Vitória, no Espírito Santo, junto com a Semana Oficial de Engenharia. Daí faz o Congresso Nacional dos Profissionais. Lá são votados todas as sugestões de mudança, né, das nossas resoluções, nossas leis, e aí o Confeia tenta implementar isso, né, através dessa representatividade dos profissionais todos do Brasil, né? Edson, foi muito bom conversar com você, sucesso, muita energia. Eu sei que você tem uma equipe bem ligada dinâmica, no 220 também, verdade, para atender o estado inteiro, todos né? aí, né? É muita coisa, né? Parabéns aí pelo trabalho do CREA. O CREA nunca se ouviu tanto falar do CREA, né? Do estado, né? Aí, com as ações, a questão da BR, a questão da rodoviária e outras questões aí a gente tem ouvido bastante, né? São muitas ações. Isso mostra a importância da engenharia, né? Aquilo que você falou, a gente anda aqui na Rural Show, todo lugar você vê engenharia, né? Perfeito. Então, isso é uma realidade, não tem como fazer, trabalhar o agro, investir em várias tecnologias sem engenharia. A engenharia está presente em tudo. Então, parabéns pelo trabalho que o CREA tem feito aí, sucesso na sua gestão. Então, Antônio, você como engenheiro florestal sabe da importância, né? O nosso estado aí teve muitas riquezas vindo dessa exploração florestal. Ainda hoje, né, tem bem forte isso, né? Traz muito recursos. A parte da agronomia também, né? Nós tivemos recentemente nossos representantes das câmaras discutindo o uso do drone para defensivos agrícolas. A política estadual de defensivos agrícolas foi discutida por profissionais que são ligados ao CREA, porque os engenheiros agrônomos são os que têm conhecimento para poder utilizar os defensivos agrícolas que são necessários, vamos, né, se falar. E quem pega contra não conhece a agronomia, porque não se faz hoje agronegócio sem o uso de defensivos, é impossível, né? A gente está alimentando o mundo porque usado de forma correta, com orientação técnica através do agrônomo, você consegue fazer sem poluir o meio ambiente e trazer uma produtividade adequada para a gente alimentar o mundo aí que nós estamos alimentando. E assim se vai por várias áreas. A minha área da mecânica, por exemplo, né, a importância da climatização, a importância dos implementos agrícolas aí que nós estamos vendo aí, os secretários de várias cidades estão vindo aqui para adquirir novas tecnologias em relação à pavimentação, em relação à terraplanagem, né? Todos aqui presentes aqui. Então a engenharia está bem impulsante aqui, né? A parte ambiental que é muito forte, né? Bem impulsante aqui na Rondônia Rural Show. É um privilégio estar aqui mais uma vez, né? Falando com você e estando participando dessa feira tão importante. E quem quiser visitar o stand, estamos aguardando lá. Até sexta-feira tá água gelada, né? água saborizada, tem de tudo lá um pouquinho para o pessoal ir lá, né? E os brindes também, né? Tá certo. Conversei com o presidente do CREA Rondônia, Edson Rigoli, e é a 12ª Rondônia Rural Show Internacional, nos estandes e nos estúdios.